Olá, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Para entender melhor as figuras de linguagem, a gente tem que entender que elas podem ter um sentido denotativo ou conotativo. O sentido denotativo é aquele do dicionário, um sentido real da palavra da expressão. Como quem diz, o pássaro voa, ele realmente está voando. O sentido na conotação, o sentido é figurado. Esse sentido figurado é quando você realmente não diz ao pé da letra aquilo que você está falando. O aluno está com a mente voando. Ele não está realmente com a mente dele voando. É uma expressão para dizer que ele está distraído. As figuras de linguagem são muitas, nós veremos hoje algumas principais, as mais importantes, na minha opinião. A primeira delas vai ser a metáfora, que é a comparação sem utilizar os conectivos, como, por exemplo, parece, tanto, como. Você tem uma pedra dentro do peito. Isso é uma afirmação. Portanto, ela não utilizou os conectivos. Já na comparação, acontece o contrário. A utilização dos conectivos, como parece, o tanto, quanto, como. Você parece ter uma pedra dentro do coração. Faz uma comparação. A metonímia, ela é uma transição de significado de uma coisa para outra. Meu irmão comeu o prato todo. Ele não literalmente comeu o objeto, ele comeu a comida que estava no prato. Mas nós entendemos isso através da expressão usada. A sinestesia, ela vai combinar dois ou mais sentidos, como audição, tato, visão, paladar e olfato. O perfume é doce. Quando nós dizemos que o perfume é doce, nós sentimos esse aroma com o olfato. No entanto, doce é algo que nós sentimos com o paladar, né? Quando nós comemos uma coisa. A catácrase denomina algo que não tem um nome específico. Ou seja, o objeto, aquela coisa, ele não tem um nome próprio e para isso nós utilizamos o nome de outra coisa para chamá-lo, como por exemplo, o marceneiro conserta o pé da mesa. Quando nós dizemos a palavra pé, nos remete ao ser humano. No entanto, quando nós falamos pé da mesa, ela também tem ali os quatro apoios. E nós denominamos como pé, porque não tem um nome específico para isso. No eufemismo, a expressão ela é utilizada para amenizar uma ideia desagradável, alguma coisa desagradável que aconteceu e você quer contar de uma forma mais amena, menos impactante. O dia em que Deus o chamou. É menos impactante e ameniza a situação da morte, porque é melhor você dizer que Deus o chamou do que você dizer que a pessoa morreu. Você tenta ser mais sensível ao acontecimento. A ironia, ela vai sugerir o contrário daquilo que está sendo dito, o contrário daquilo que está afirmando. Foi tão bonito que ninguém notou. A ironia, ela sempre vai depender do contexto em que é dito. Ou seja, foi tão bonito que ninguém percebeu, ninguém se importou. Então não foi bonito, porque se fosse algo realmente bonito, chamativo, que as pessoas tivessem gostado, aí sim seria algo bonito. A antítese vai ser a oposição entre palavras. Ódio e amor andam de mãos dadas. O ódio é um sentimento contrário ao amor. Então, quando você compara uma coisa à outra, há uma oposição de palavras que nós chamamos de antítese. O paradoxo, ele dá uma ideia que demonstra a falta de coerência. Estou vivendo uma guerra pacífica. Ou seja, uma guerra, ela nunca é pacífica, porque ela sempre tem feridos, mortos e pessoas afetadas. Portanto, uma guerra, ela é sempre voltada em morte, desalento e coisas ruins. Portanto, ela nunca é pacífica, ela é o contrário disso. Então, gera uma falta de coerência. A onomatopeia ela vai indicar a reprodução de ruídos ou de sons, ou pelo menos a tentativa.
Quando você vê histórias em quadrinhos, a onomatopeia ele é muito utilizada, como por exemplo tem lá o POF, e dentro de um balão como se fosse uma explosão. Tá querendo dizer que alguma coisa caiu, um personagem bateu no outro, e aí é a tentativa de reproduzir o som daquela batida. Como aqui no nosso exemplo, o meu coração faz tum-tum. Um coração ele não realmente faz esse exato som, mas é uma tentativa de reproduzir o som feito por ele. O pleonasmo, que será a nossa última figura de linguagem vista hoje, é a repetição de uma palavra ou de uma expressão que vai intensificar o significado. O pleonasmo, apesar de muito utilizado na nossa fala, ele deve ser evitado, porque ele é extremamente desnecessário. Como, por exemplo, quando você diz saia para fora de casa. Se a pessoa já vai sair da casa, já é para o lado de fora. Então, diga saia da casa ou vá para fora. Não há necessidade de dizer as duas coisas, as duas expressões. Isso se torna um pleonasmo, que é algo desnecessário na linguagem. Tem também subir para cima, descer para baixo. Deve ser evitados tanto na fala, mas na escrita eles não devem ser usados em hipótese alguma, a não ser como exemplos em situações que você realmente tem a ideia de exagerar extremamente, mas saiba que é um erro de concordância, até porque gera uma repetição desnecessária. Lembre-se que não todas as figuras de linguagem que foram vistas aqui hoje, tá? Essas são só algumas, tem muitas outras, elas são, dependendo do seu contexto, podem aparecer mais ou menos figuras de linguagem, mas para concursos e os estudos diários de ensino médio, ensino fundamental, não há necessidade, muitas vezes, de aprender mais do que essas. Caso você tenha interesse de prestar concurso, é interessante que você venha assistir a aula novamente e possa estar aí decorando todas elas, porque com certeza alguma vai cair, se não cair mais de uma. Então, metáfora, comparação, metonímia, sinestesia, catácrase, eufemismo, ironia, antítese, paradoxo, onomatopeia e o pleonasmo são, na minha opinião, as figuras de linguagem mais requisitadas nos concursos, que caem mais nos concursos. E no nosso dia a dia escolar também são as mais vistas nos conteúdos, tá? Muito obrigada por ter assistido o vídeo, seja muito bem-vindo ao canal e se inscreva para me ajudar.